Calorimetria. Vamos considerar aqui um meio, onde eu vou delimitar esse meio da seguinte forma. Então aqui uma região, e dentro dessa região vamos colocar um objeto qualquer aqui, e esse objeto vai estar uma certa temperatura que eu vou chamar de θ0. Vamos definir como θ a temperatura do ambiente. Então, no primeiro momento, vamos supor que a temperatura do objeto seja maior do que a temperatura do ambiente. Nessa situação, o que vai acontecer? Esse objeto aqui tem energia a mais do que o ambiente. Que energia é essa? Energia das moléculas, energia de vibração, ou seja, se ele está com a temperatura mais elevada, ele está com as partículas que constituem esse corpo mais agitadas. Ou seja, esse corpo aqui vai tender a perder um pouco dessa energia para o meio, que saindo do corpo mais quente para o corpo mais frio, constitui o que nós chamamos de calor. Então, calor é energia térmica em trânsito entre dois ou mais objetos devido à diferença de temperatura entre eles. Então, nesse primeiro momento aqui, quando a temperatura do objeto em questão é maior do que a temperatura do ambiente, e o objeto ele vai estar perdendo calor para o meio. Então, aqui nós podemos escrever que ele perde calor. Agora, por outro lado, vamos supor que o nosso objeto está com a temperatura menor do que a do meio. Então, o que vai acontecer aqui é exatamente o contrário. A energia térmica do meio é que vai fluir para o objeto. Então, o objeto, nesse momento, ele vai estar recebendo calor. Ele vai estar ganhando calor. Então, o objeto ganha calor. Essa quantidade de calor nós vamos chamar de Q maiúsculo. Se essa quantidade de calor aqui causar apenas uma variação de temperatura, o objeto fica mais quente ou fica mais frio. Esse calor aí, essa quantidade de calor que nós chamamos do tipo sensível. Então nós chamamos isso de calor sensível. Quantidade de calor sensível vai ser a massa vezes uma constante vezes a variação de temperatura que foi causada. Essa constante aqui nós chamamos de calor específico. E essa constante é uma constante intrínseca ao material de que é feito o corpo. Cada material vai ter um valor próprio. Agora, ao produto massa vezes calor específico, nós chamamos isso aqui de capacidade térmica do corpo. Então, isso aqui nós chamamos de capacidade térmica. Essa capacidade térmica também é definida como sendo o quociente entre a quantidade de calor recebido ou perdido e a correspondente variação de temperatura. A capacidade térmica nós representamos pela letra C maiúsculo. Então, ela tanto é calculada como sendo a massa vezes o calor específico, ou ainda a capacidade térmica também é calculada como sendo a razão entre a quantidade de calor recebido ou perdido pela variação de temperatura, de tal maneira que eu posso escrever que a quantidade de calor sensível também pode ser escrito como sendo o produto da capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Por outro lado, se essa quantidade de calor aqui agora, que nós estamos trabalhando, se a quantidade de calor que o objeto, o nosso corpo aqui em questão, ele perde ou ganha, dependendo se a temperatura dele é maior ou menor do que o meio, causar uma mudança de estado físico agora, ou seja, a temperatura não vai mudar, ela vai continuar sendo o mesmo valor, porém, nosso corpo vai mudar de estado físico. Então, se ela causar uma mudança de estado físico, significa dizer que se o nosso corpo ele era sólido, ele virou líquido, ou era líquido, virou vapor, ou era vapor, virou sólido, essa quantidade de calor envolvida, que nós chamamos de Q, que tanto é para o corpo ganhar ou perder, chama-se quantidade de calor latente. E ela pode ser encontrada como sendo a massa vezes uma constante. Essa constante L aqui é o calor latente.
Essa constante L também depende do tipo de material que é feito o corpo e do tipo de mudança de estado físico que esse corpo está sofrendo. Então nós vamos ter calor latente de fusão, de solidificação, de liquefação. Então daqui nós temos um determinado objeto. Se ele for sólido, ele sofreu uma fusão, ou ele é líquido, sofre uma vaporização, ou então ele é sólido e ele se funde, depois se vaporiza, ele vai sempre, nesse caso, receber uma certa quantidade de energia. Agora, por outro lado, se ele é um vapor e ele liquefaz ou se solidifica, ele vai perder uma certa quantidade de energia. Agora, a mudança de estado físico sempre acontece a uma determinada temperatura que só depende da substância e da pressão a qual ela está submetida. E essa temperatura ela é fixa, ela não vai mudar. Por exemplo, a água, quando está em estado sólido a 0 graus Celsius, é a temperatura na qual ela começa a se liquefazer, se transformar em água líquida. Porém, todo o processo acontece e a água se mantém a 0 graus. Então você tem gelo que é água em estado sólido, a 0 graus Celsius. Quando você fornece energia para esse gelo, ele vai ter que derreter, mudar de estado físico completamente, se transformar em água a 0 graus Celsius. Se continuar a receber a energia, aí sim vai acontecer uma mudança na sua temperatura. E aí você vai ter água a uma certa temperatura que vai depender, claro, da quantidade de energia envolvida. Então, nesse caso, em particular, nós temos uma quantidade de calor do tipo latente para causar a mudança de estado físico da água em estado sólido. Posteriormente, nós vamos ter a água em estado líquido a temperatura 0 graus. E se continuarmos a fornecer energia, essa quantidade de energia se transforma agora em quantidade de calor sensível, porque vai causar apenas uma mudança de temperatura. Então vamos colocar aqui uma tabelinha que representa as temperaturas de fusão e ebulição sob pressão normal de algumas substâncias. Podemos resumir aqui a quantidade de calor que um corpo pode receber ou perder da seguinte maneira. Se essa quantidade de calor causar apenas uma variação de temperatura, ela é calor do tipo sensível. E ela é calculada como sendo a quantidade de calor sensível, é a massa da substância do corpo, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura que o nosso objeto sofreu. Por outro lado, se a quantidade de calor recebido ou perdido pelo nosso objeto causar uma mudança de estado físico, a essa quantidade de calor nós chamamos de quantidade de calor latente, e ela vai ser a massa vezes o calor latente, que pode ser calor latente de fusão, solidificação, vaporização, vai depender de qual mudança de estado físico está acontecendo. E durante essa mudança de estado físico, a temperatura do nosso objeto ela permanece constante. E cada material, cada substância vai ter temperaturas nas quais ocorrerá a mudança de estado físico, seja de sólido para líquido, seja de líquido para gasoso. Então, lembrando, calor é uma forma de energia. Tá? A energia é em trânsito entre dois ou mais objetos devido à diferença de temperatura entre eles. Porém, a energia sempre é medida em joules. Mas, por tradição, quando a gente trabalha com calor, nós medimos a quantidade de calor em caloria. Representamos simplesmente por cal. E a relação entre calorias e joule é de que uma caloria tem aproximadamente 4,18 joules. Bom, vamos agora resolver alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo me diz um bloco de ferro de massa 100 gramas. Então, a massa desse bloco de ferro, vamos colocar aqui, vou pegar aqui a caneta. Então, a massa desse bloco de ferro é de 100 gramas. E ela recebe 880 calorias. Então, a quantidade de calor que recebe é de 880 calorias. E sofre um aquecimento de 80 graus Celsius, ou seja, a temperatura desse bloco de ferro varia de 80 graus Celsius. Ele quer saber qual é o valor do calor específico do ferro. Bom, ele quer saber, na verdade, esse valor do Czinho aqui, ó, que é o calor específico do ferro. Então, nesse caso, veja que só aconteceu uma variação de temperatura de 80 graus.
Se ocorreu apenas uma variação de temperatura, a quantidade de calor envolvida é do tipo sensível. Então vai ser mc delta θ. Então daqui eu tiro que o calor específico vai ser a quantidade de calor dividido pelo produto da massa vezes a variação de temperatura. Então olha só, a quantidade de calor que ele recebeu é de 880 calorias. Então 880 calorias dividido a massa 100 gramas. Então vou colocar aqui, ó, 100 gramas vezes a variação de temperatura, que é de 80 graus Celsius. Então vezes 80 graus Celsius. Então agora é só resolver essa conta aí, ó. Então eu vou ter 880 calorias sobre 100 vezes 80. 100 vezes 80, isso aí me dá 8.000. Sobre 8.000. Aí ficou aqui ainda gramas por grau Celsius. Então eu tenho 880 dividido por 8.000. Isso aqui vai me dar 0,11. Então isso aqui me dá 0,11 calorias por gramas por grau Celsius, que é o calor específico do ferro. Então está aqui resolvido o nosso primeiro exemplo. Bom, agora nós temos o seguinte, ó, um corpo a 10 graus Celsius. Então a temperatura do nosso corpo, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. Ele recebe 500 calorias. Então a quantidade de calor que ele recebeu foi de 500 calorias, elevando a temperatura até 60 graus. Então a temperatura de 10 graus Celsius passou a ser 60 graus Celsius. Qual a capacidade térmica do corpo? Então ele quer saber a capacidade térmica. Lembrando que uma das maneiras de calcular a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Bom, nesse caso, mais uma vez, apenas a temperatura do meu corpo aqui, ó, está sofrendo variação. Então a quantidade de calor envolvido é do tipo sensível. Então vai ser mc vezes a variação de temperatura. Ora, acontece que o produto da massa vezes o calor sensível, aliás, a massa vezes o calor específico, é a própria capacidade térmica. Então eu posso escrever que a quantidade de calor sensível é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Ou ainda, né, eu posso escrever que a capacidade térmica é a quantidade de calor recebido pela variação de temperatura. Então agora, ó, podemos calcular a capacidade térmica. Ó. A quantidade de calor aqui recebida é de 500 calorias. Então ele recebeu 500 calorias. E a temperatura sofreu uma variação de 10 graus e foi para 60 graus. Ou seja, a variação de temperatura é 60 menos 10 graus Celsius. Ó. Então eu vou ter aqui, ó, 500 calorias dividido por 60 menos 10 me dá 50 graus Celsius. Então minha capacidade térmica aqui vai ser 50 dividido por 5, vai ser de 10 calorias por graus Celsius. Pronto, ó, resolvido o nosso exemplo aqui. Dando continuidade, um bloco de 20 gramas de gelo. Então nós temos agora uma massa de gelo, né, de 20 gramas. Aliás, de 20 gramas de gelo. Corta isso aí. Um bloco de 20 gramas de gelo em fusão. Então a massa agora ela vale 20 gramas. É a massa de gelo. E aqui está dizendo que está em fusão. Se está em fusão, significa que a temperatura do gelo já é 0 graus Celsius. Ora, quando o gelo se encontra a 0 graus, qualquer quantidade de calor que for fornecida para o gelo faz com que ele comece a mudar de estado físico. Ou seja, ele vai derreter. E aqui no enunciado já está me dizendo isso, ó, em fusão, quer dizer, ele está derretendo. E ele só derrete a temperatura constante.
Continuando aqui, ó, ao receber calor de uma fonte, derrete completamente. Ó, então ele vai mudar de estado físico. Qual é a quantidade de calor fornecido pela fonte? Aí ele deu calor latente de fusão do gelo, igual a 80 calorias por gramas. Então a quantidade de calor envolvida aqui é do tipo latente, ó, M vezes L. Então a massa é 20 gramas e o calor latente é 80 calorias por grama. Então eu tenho aqui agora 20 vezes 80, me dá 1.600 calorias. Então, se fornecer para esse bloco de 20 gramas de gelo já a 0 graus Celsius 1.600 calorias, no final do processo nós vamos ter 20 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Tá? Então, nesse caso aqui, não vai haver mudança de temperatura, vai haver mudança de estado físico. Por isso que a quantidade de calor envolvida é do tipo latente. Dando sequência aí, temos um bloco de 50 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius. Ele recebe calor de uma fonte até a sua fusão total. Na letra A, ele pede qual é a quantidade de calor fornecida no processo. E na letra B, pede para esboçar um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor recebida pelo gelo. Então vamos fazer um rascunho aqui para ter uma ideia do que está acontecendo com o nosso sistema aqui. Tá? Então, inicialmente, eu tenho aqui um bloquinho de gelo. Esse meu bloco de gelo está a menos 10 graus Celsius. Então, eu tenho aqui, ó, 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. A água em estado sólido, ou seja, o gelo, ela só derrete a 0 graus. Então, eu tenho que fornecer aqui uma certa quantidade de calor para que a temperatura desse mesmo bloquinho de gelo aí aumente de menos 10 para 0 graus Celsius. Mas não mudou de estado físico ainda, tá? Então o que eu vou ter aqui, ó, vai ser 50 gramas de gelo, só que a 0 graus Celsius, ó, a 0 graus Celsius. Depois eu vou ter que fornecer uma outra quantidade de calor para que esses 50 gramas de gelo a 0 graus derreta, se transformando em 50 gramas de água líquida a 0 graus Celsius, ó, porque aqui ele diz que até a fusão total. Então eu tenho aqui, ó, duas quantidades de calor envolvidas. Uma para aquecer o gelo de menos 10 até 0 e a outra para causar o derretimento desse gelo a 0 graus em água líquida a 0 graus Celsius. Então, olha só, na letra A, ele quer que eu encontre essa quantidade total de calor. Então, vamos chamar aqui, ó, nesse primeiro passo aqui, vou chamar de Q1 e no segundo passo de Q2. Então, vamos lá, ó, calcular a quantidade de calor Q1 no primeiro passo. Então, veja que no primeiro passo, o gelo não vai mudar de estado físico, ele vai mudar apenas a sua temperatura. Então, a quantidade de calor envolvida aqui é do tipo sensível. Então, vai ser MC delta θ. Então eu vou ter a massa de gelo, que é 50 gramas, vezes o calor específico do gelo, ele deu aqui 0,5 calorias por grau Celsius. Então vai ficar vezes 0,5 vezes a variação de temperatura que o gelo vai sofrer, que é a temperatura final, que é 0. Então vai ficar aqui, ó, 0, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Ó. Então isso aqui vai me dar 50 vezes meio, me dá 25. 0 menos menos 10 vai ficar 0 mais 10, que dá simplesmente 10. 25 vezes 10, 250 calorias. Então, se eu fornecer 250 calorias aqui nesse primeiro passo, o meu bloquinho de gelo de 50 gramas, ele passa da temperatura de menos 10 até a temperatura de 0 graus Celsius. Porém, ele continua sendo um bloco de gelo. Só está um pouco mais aquecido. Agora eu tenho que fornecer uma segunda quantidade de calor para que esse bloco de gelo a 0 graus Celsius derreta completamente, se transformando em 50 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Nesse segundo processo aqui, a quantidade de calor envolvida é do tipo latente. Por quê? Porque vai causar uma mudança de estado físico.
Então vai ser massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Então a massa, ó, continua sendo 50 gramas. O calor latente aqui, ó, foi dado, ó, 80 calorias por grama. Então vai ser, ó, 50 vezes 80. Isso aqui me dá 4.000 calorias. De modo que a quantidade de calor total para derreter integralmente esse bloquinho de 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius vai ser a soma da quantidade de calor fornecida para aquecê-lo até 0 graus, mais a quantidade de calor que causou o derretimento desses 50 gramas de gelo. Então vai ficar aqui, ó, 250 calorias mais as 4.000 calorias, me dando um total de 4.250 calorias. Então essa aqui é a quantidade de calor total que eu devo fornecer para que 50 gramas de gelo a menos 10 graus se transforme em 50 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Então tá aí a resposta da minha letra A. Agora, a letra B, ele quer que eu faça um gráfico aí de temperatura por quantidade de calor. Então vamos fazer esse gráfico aí. Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui os nossos eixos, né? Então aqui está o eixo das temperaturas e vamos colocar aqui o nosso eixo das quantidades de calor envolvida. Então aqui é o eixo da temperatura. Opa, deixa eu desligar essa régua. Temperatura em graus Celsius. E aqui o eixo da quantidade de calor envolvida em calorias. Observa que o nosso bloquinho ele começa inicialmente a menos 10 graus Celsius aqui, ó. Menos 10 graus Celsius. Então vai começar, nosso gráfico começa aqui. Então aqui, ó, menos 10 graus. Vamos dar só 10 aqui. Feito isso, nós fornecemos uma certa quantidade de calor a fim de que esse nosso bloquinho de gelo, a temperatura dele mude de menos 10 para 0 graus. E nós fornecemos aqui o valor de quanto para que a temperatura se elevasse, que é o primeiro passo aqui, fornecemos 250 calorias. Ó. Então aqui é os dos nossos 250. Então esse ponto aqui, ó, é os 250. Então nesse pontinho aqui ainda é o bloco de gelo, só que a 0 graus Celsius. Depois nós fornecemos mais 4.000 calorias aqui, ó. Aí o gelo derreteu completamente, transformando em água líquida. Então nós vamos lá, ó. Fornecemos aqui mais umas 4.000 calorias até chegar a esse ponto. Até chegar ao valor de 4.250, né? Então esse ponto aqui, ó, 4.250. Então pronto, está aí feito o nosso gráfico, que é a resposta da letra B do nosso exercício. Dando continuidade aí, nós temos agora um corpo de massa 200 gramas. Então a massa do nosso corpo aqui agora é de 200 gramas. Inicialmente em estado sólido, recebe calor de uma fonte térmica de potência constante, igual a 100 calorias por minuto. Então ele recebe energia numa potência de 100 calorias por minuto. A temperatura do corpo varia com o tempo, conforme o gráfico abaixo. Então aqui está um gráfico de temperatura por tempo. Aí ele pede, na letra A, determine o calor específico do corpo sólido, e na letra B, o calor latente de fusão. Bom, ele estava sólido aqui, né, nesse primeiro momento. Depois ele sofreu uma fusão, sofreu uma mudança de estado físico. A mudança de estado físico, a temperatura é constante. Depois ele começou a elevar a temperatura de novo. Então o intervalo aonde esse corpo aí se encontra ainda em estado sólido é exatamente esse intervalo que nós vamos achurar aqui agora. Ó. Que eu vou achurar de laranja aqui. Ó. É esse intervalozinho aqui. Ó. Então nesse primeiro intervalo aqui, o nosso corpo ainda está em estado sólido. Veja que nesse processo levou 32 minutos.
Então aqui esse corpo recebeu uma certa quantidade de calor. Tá? Então na letra A aqui, ó, lembrando que essa quantidade de calor que causa apenas uma variação de temperatura, a temperatura sobe de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Então a quantidade de calor envolvida aqui é do tipo sensível, então vai ser MC delta θ. O que ele quer encontrar na letra A é exatamente o calor específico. O calor específico é esse Czinho aqui, ó. Então posso escrever que o calor específico é a razão entre a quantidade de calor pelo produto da massa vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor eu ainda não tenho, a massa eu tenho e a variação de temperatura eu tenho. Bom, esse primeiro processo aqui, de 10 graus Celsius a 90 graus Celsius, durou 32 minutos. Então eu posso fazer uma regrinha de 3. Ó. Esse corpo recebe 100 calorias por minuto. Então 100 calorias em 1 minuto. Então ele vai receber Q calorias em 32 minutos, que é o tempo, né, o intervalo de tempo gasto nesse primeiro processo. Então a quantidade de calor que ele vai receber aqui vai ser de 32 vezes 100, 3.200 calorias. Então ele vai receber aqui, ó, 3.200 calorias. Então agora eu posso calcular o calor específico, que vai ser a razão entre a quantidade de calor pela massa vezes a variação de temperatura. Então a quantidade de calor que ele recebeu nesse primeiro passo aqui, que ele estava em estado sólido, foi de 3.200 calorias. A massa desse corpo é de 200 gramas. E a variação de temperatura nesse primeiro trecho aqui, ó, vai ser de 90 menos 10, que dá 80. Então eu vou ter 3.200 dividido por 200 vezes 80, dá 16.000. Bom, aqui nesse caso, eu posso cancelar aqui, né, dividir por 100 em cima e embaixo. Então eu vou ter 32 dividido por 100, 160, aliás, 32 dividido por 160. Isso aqui me dá 0,2. 0,2 calorias por gramas vezes graus Celsius. Então, ó, resolvido aqui, ó, a letra A do meu exemplo. Bom, agora na letra B, o calor latente de fusão. Olhando para o gráfico de novo, o material só muda de estado físico a temperatura constante. E o único trecho que a temperatura que é constante é esse trecho aqui, ó. Então, aqui, nesse trecho em azul clarinho aqui, ó, que eu estou achurando aqui de azul clarinho, o meu corpo aqui, ó, ele mudou de estado físico. Então ele vai receber aqui uma segunda quantidade de calor aqui agora, ó. Vou chamar aqui de Q1, aqui de Q2. Né? E esse processo aqui durou 120 menos 32, 88 minutos. Ó. Levou 88 minutos. Esse processo aqui em azul. Então vamos lá na letra B. Como ele quer saber o calor latente de fusão, porque já está havendo uma mudança de estado físico, a quantidade de calor envolvida é a quantidade de calor latente. Ó, vai ser massa vezes o calor latente, no caso aqui de fusão. Então daqui eu posso escrever que o calor latente de fusão é a quantidade de calor recebida pela massa. Então falta encontrar aqui essa quantidade de calor. Ó. Mas eu posso usar a regrinha de 3 de novo. Ó. O meu corpo aí recebe 100 calorias em 1 minuto. Então ele vai receber Q calorias em um intervalo de tempo gasto aqui, ó, nesse quadradinho em azul aqui, ó, que durou 88 minutos. Onde é que surgiu esse 88? 120 menos 32. Então a quantidade de calor aqui recebida nesse processo foi de 8.800 calorias. Então agora eu posso calcular o calor latente, ó. Vai ser a quantidade de calor pela massa. Então eu vou ter 8.800 calorias dividido pela massa de 200 gramas. Então eu posso dividir aqui por 100, em cima e embaixo. 88 dividido por 2 dá 44 calorias por gramas.
Então, resolvemos aqui a letra B, ó. E com isso concluímos esse exemplo. Dando continuidade, um bloco de ferro com massa 600 gramas, então a massa aqui é 600 gramas, está a uma temperatura de 20 graus Celsius, então a temperatura inicial de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é 0,114 calorias por gramas por grau Celsius. Aí ele pede, na letra A, qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 graus Celsius a 50 graus Celsius. Então, observe o seguinte, na letra A, que não vai haver mudança de estado físico. Como é que eu sei que não vai haver mudança de estado físico? Porque na letra A, apenas a temperatura está variando. A mudança de estado físico ela acontece sempre com temperatura constante. E nesse caso aí não, a temperatura vai variar ó, de 20 para 50 graus Celsius. Então a quantidade de calor envolvida é do tipo quantidade de calor sensível. Então vai ser MC delta θ. Então aqui no caso é só substituir, ó, a massa é 600 gramas, então eu vou ter ó, 600 gramas, o calor específico do ferro é 0,114 vezes a variação de temperatura que o bloco de ferro sofreu, que é a temperatura final, que é 50 graus, menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Ó. Então vai ficar 600 vezes 0,114 me dá 68,4. 50 menos 20 dá 30. Então 68,4 vezes 30 me dá 68,4 vezes 30, 2052. Então esse bloquinho tem que receber 2052 calorias para que a temperatura dele aumente de 20 graus para 50 graus Celsius. Agora vamos ver na letra B, ó. Qual a temperatura, Alice? Vamos ver na letra B qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder, ou seja, ele vai perder calor, enquanto que aqui ele recebe, ele ganha, para que a temperatura varie de 20 graus Celsius a menos 5 graus Celsius. Então você vai esfriar o bloco mais ainda. De qualquer maneira, só vai haver variação de temperatura, então continua sendo quantidade de calor sensível. Então vai ser ó, 600 vezes o calor específico do ferro, que é 0,114, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é menos 5, menos a temperatura inicial, que é 20. Então, ó, 600 vezes 0,114, a gente já fez essa conta, é 68,4. Vezes menos 5 menos 20 é menos 25. Então eu vou ter 68,4 vezes menos 25. Isso aqui vai dar menos 1.710 calorias. Então na letra B vão ter que ser retirados desse bloquinho de ferro de massa 600 gramas 1.710 calorias, aí a temperatura dele de 20 graus Celsius passa para 5 graus Celsius. Então está aí resolvida a letra A e a letra B. Um bloco de alumínio de 500 gramas está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Determinar a massa de gelo a 0 graus Celsius, que é preciso colocar em contato com o alumínio para se obter um sistema alumínio-água a 0 graus Celsius. Então observe o seguinte, vamos lá fazer um rascunhozinho para a gente ver o que está acontecendo aqui no nosso problema. Então eu tenho aqui agora, eu tenho um bloquinho aqui de alumínio, então vou botar aqui ó, alumínio. Ele tem 500 gramas.
e ele está a 80 graus Celsius. Vamos colocar ele em contato com uma massa de gelo. Então vamos pegar aqui uma massinha de gelo. Né? Então isso aqui é gelo. Uma massa que eu não sei quanto que é ainda. Uma massa M. A 0 graus Celsius. Ó. No final do processo, nós vamos ter aqui o nosso bloquinho de alumínio. Nosso bloquinho de alumínio. E uma certa quantidade aqui, ó, de água, né? Água em estado líquido, derretido aí os dois a 0 graus Celsius. Então o que vai acontecer aqui? O alumínio ele vai esfriar, né? Ele está a uma temperatura mais alta, então a temperatura dele vai diminuir, enquanto que o gelo vai mudar de estado físico, já que ele se encontra a 0 graus. Qualquer quantidade de energia na forma de calor que você fornecer ao gelo a 0 graus, ele derrete. Claro que dependendo da quantidade de energia, ele pode não derreter completamente. Pode derreter 10%, 20%, 50%, 80%, 90% e até mesmo 100%. Nesse caso aqui em particular, como nós vamos ter aqui água, né, um sistema de alumínio e água a 0 graus, esse gelo vai derreter totalmente aqui. Então o alumínio vai perder energia na forma de calor, enquanto que o gelo vai receber essa quantidade de energia. Então nós podemos escrever aqui o seguinte, ó, a quantidade de calor que o alumínio vai perder, somado com a quantidade de calor que o gelo vai receber, no equilíbrio tem que ser 0. Qual é o equilíbrio? É isso aqui, ó, quando a temperatura dos dois é a mesma. Tá? Então o que um está perdendo tem que ser igual ao que o outro está ganhando, já que os dois no final vão ficar no mesma temperatura. A temperatura de equilíbrio. Bom, então no nosso caso aqui, o alumínio ele não vai mudar de estado físico, ele vai apenas esfriar. Então a quantidade de calor envolvida é do tipo sensível, ó, MC delta θ. Ó. Então essa quantidade de calor aqui envolvida é a do alumínio. Enquanto que o gelo, não, o gelo vai mudar de estado físico, então a quantidade de calor envolvida é do tipo latente. Ó. No equilíbrio, isso aqui tem que ser 0. Equilíbrio térmico, mesma temperatura. Então agora ficou fácil, depois que nós interpretamos o problema, vamos agora substituir os valores. Ó. Então a massa de alumínio é 500 gramas, vezes o calor específico do alumínio foi dado aqui no enunciado do exercício, 0,21. Então vai ficar 500, vezes 0,21, vezes a variação de temperatura que o alumínio vai sofrer, que é a temperatura final, que é o equilíbrio, 0, menos a temperatura que o alumínio estava antes de entrar em contato com o gelo. Então vai ficar 0 menos 80. Mas, agora vamos para cá, ó. A massa de gelo, eu não sei qual é que é o que ele está querendo saber, vezes o calor latente de fusão do gelo, porque o gelo vai derreter. E o calor latente de fusão do gelo está aqui, ó, 80 calorias por gramas. Ó. No equilíbrio, isso é 0. Então agora é só resolver essa equaçãozinha de primeiro grau com uma só variável. Então eu vou ter 500 vezes 0,21, o que me dá 105. Então aqui vai ficar, ó, 105 vezes menos 80 mais 80m. Então 105 vezes o menos 80 vai dar 8.400. Então daqui dá 8.400 negativos, né? Mais 80m é igual a 0. Então eu vou ter que os 80 vezes a massa é igual a esse número que está positivo, passa para o lado de lá. Aliás, ele está negativo, passa para o lado de lá com o sinal trocado, então ele vai ficar positivo. 8.400, então a massa do bloco de gelo vai ser 8.400 dividido por 80. Então isso aqui me dá uma massa de 105 gramas. Então a massa de gelo aí, que vai derreter completamente,
e ficar um sistema alumínio e água a 0 graus, é uma massa de 105 gramas de gelo. Então está aqui resolvido o nosso exemplo.